Lição de número 2, Escola Bíblica Dominical, Revista Primários. Jesus diz: levante-se. Sim, Jesus é aquele que diz para nos levantarmos, para seguirmos em frente. Essa história está em João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. É importante que o professor leia a lição no início da semana, para que Deus e o Espírito Santo venha entregar ideias para você. Porque aquele que fez, que nos chamou para a boa obra, ele é fiel para cumprir. Mas também temos a nossa parte de buscarmos sabedoria que vem do alto. Então, a história vai contar que Jesus, quando ele foi para Jerusalém, perto da porta das ovelhas, havia um tanque. Você pode pegar uma bacia para as crianças verem, uma bacia pequena com um pouquinho de água. Havia um tanque, crianças. E aí, perto desse tanque, tinha muitas pessoas, mas essas pessoas não eram saudáveis, eram pessoas que estavam doentes. E quem está doente está feliz? Não, quem está doente está triste. E aí, lá nesse tanque havia as pessoas cegas, os coxos, os paralíticos, os mancos, todo tipo de pessoa doente estava lá. E acreditava-se que de certo tempo vinha um anjo sobre aquele tanque que parecia uma piscina, sobre aquele tanque e triscava na água. Quando ele agitava lá a água, a primeira pessoa que entrasse lá no tanque seria curada. Quando o anjo do Senhor aparecesse, que agitasse a água, a primeira pessoa que entrasse seria curada. Mas lá perto desse tanque havia um homem que era paralítico, ele ficava só deitadinho na cama. Olha aqui, criança do homem, ó. Olha o rostinho dele, como ele estava. Ele ficava deitadinho na cama lá. E aí, sabe o que que acontecia? Ele estava lá há 38 anos. Que coisinha triste. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele sempre tentava, mas ele não conseguia. E aí, Jesus, ele apareceu lá e falou, perguntou para ele: você quer ser curado? E ele foi contar a sua história. Ah, Jesus, ah, Senhor, todas as vezes que o anjo agita a água, sempre vem alguém antes de mim, sempre vai alguém primeiro. E aí eu nunca consigo. Crianças, essa história nos mostra que nós precisamos perseverar. O que é perseverar? É continuar tentando. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. A cura, o milagre, a bênção ainda não aconteceu, mas continue tentando. Jesus perguntou: você quer ser curado? E ele foi contar a história. Ninguém me coloca lá, não tem ninguém que me coloque, que me ajude a chegar lá no tanque para eu ser curado. Mas Jesus, ele veio e falou: pegue a sua cama e ande, né? Levante, pegue a sua cama e ande. Naquele momento, Jesus ele fez um milagre em um homem que tinha 38 anos que estava ali esperando a sua cura. Então, crianças, não importa o tempo, continue tentando, porque Jesus ele faz um milagre. E o objetivo dessa lição é que as crianças creiam, continue perseverando, continue tentando, buscando a Deus naquilo que elas querem. E aqui, ó, nós vamos usar o versículo Salmo 40, versículo 1, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Crianças, Deus ouve você. Ele é poderoso. Assim como ele ouve o adulto, ele ouve você também. Aí, professor, como está na lição, a dica da revista é você cortar cada pedacinho desse, grudar em copos descartáveis e fazer com as crianças pirâmides. Separar 3 grupos e fazer a pirâmide. O grupo que fizer melhor, completar primeiro, vence.
também, outra dica aqui que eu estou dando, você pode recortar e ir montando com as crianças. Você pode colocar a primeira palavra e a última palavra. Ou, ainda no quadro, você pode escrever a primeira palavra do versículo e a última palavra, e as crianças vão completando aquilo que elas vão lembrando. Entenderam? E que o ponto central é que a perseverança também é um sinal de fé. Quantas vezes nós, adultos, tentamos, esperamos há tempos as coisas acontecerem e não acontecem. Mas que possamos perseverar, continuar tentando, não desistir. Quando Jesus quando Jesus falou, levanta e anda, né, pega a sua caminhada, aquele homem não ficou mais triste. Como que ele ficou, crianças? Agora, feliz. E ele começou a andar, e ele pegou a sua caminha e foi embora daquele lugar triste. O que eu usei aqui? Pedaço pequeno de EVA, caixa de leite, olha aqui, papel adesivo, você pode grudar, e esse aqui que se chama colchete ou bailarina. Por que que eu usei do grande? Porque na época eu não tinha achado do pequeno, você pode usar o pequenininho, que é até melhor, tá? Colchete ou bailarina, que se chama, você encontra em papelarias. Olha o tamanhozinho. Eu usei o maior na época porque eu não tinha encontrado esse aqui, esse bendito pequenininho. O anjo é de rolinho de papel higiênico, papel